Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. O texto diz assim: Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. O texto começa com uma expressão: tendo dito isso. O que foi dito? O versículo 8 responde a essa questão. Vocês receberão poder ao descer, ou quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Note que ele não afirmou: vocês receberão poder se o Espírito Santo descer sobre vocês. Ele não disse isso. Pelo contrário, ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. De modo que a descida do Espírito Santo não era algo incerto, não era uma probabilidade, era uma certeza. Aconteceria. Dentro de poucos dias, o Espírito Santo desceria, e com a descida, os apóstolos, os discípulos, receberiam poder para testemunhar do Evangelho na terra. Tendo dito essas coisas, o Senhor Jesus é levado aos céus. O que a ascensão de Jesus significou? Em primeiro lugar, significou que os discípulos naquele momento tinham uma prova visual de que o Espírito Santo de fato desceria. Por quê? Porque o Senhor Jesus já havia ensinado para os seus discípulos que era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo descesse. Em segundo lugar, a subida do Senhor Jesus significou o encerramento de uma etapa do discipulado do Senhor Jesus com os seus discípulos. Em terceiro lugar, a ascensão de Cristo significou o início de uma nova etapa desse discipulado. Popularmente falando, é como se o Senhor Jesus, com a sua subida, estivesse dizendo para o seu grupo: vai que a bola é sua. Em quarto lugar, a ascensão do Senhor Jesus significou que ele foi para um trono de glória, ele foi assentar-se à direita de Deus, de modo que naquele momento o Senhor Jesus estava assumindo o seu reinado ao lado do Pai. Isso significa que tudo que estava abaixo das nuvens era inferior àquilo que estava acima. Então, os discípulos estavam, digamos assim, com a bola. Agora era dar início, daqui a poucos dias, ao ministério da proclamação do Evangelho aqui na terra. Mas os discípulos estavam com seus olhos fixos no céu, talvez pensando que aquele evento fosse, digamos assim, uma despedida definitiva do Senhor Jesus. E aí, eis que surgem dois homens vestidos de branco, dois anjos, que lhes dão uma palavra de esperança, uma grande palavra de esperança, que dizia que aquele Jesus que estava subindo aos céus, ele voltaria. Jesus vai voltar. De modo que a sua subida não era a declaração de um adeus, mas de um até logo. E além disso, indicava que o retorno dele estabelecia uma urgência para o testemunho do Evangelho aqui na terra. Quais são os desafios que um texto como esse impõe para nós? O primeiro deles, nós somos convocados a adotar o modelo de discipulado que o Senhor Jesus praticou. Ele chamou, ele ensinou, ele treinou, ele enviou e, entre aspas, saiu de cena. Em segundo lugar, esse texto nos desafia a lembrarmos constantemente da volta do Senhor Jesus
para que isso nos dê um senso de urgência quanto ao testemunho do Evangelho aqui na Terra. E em último lugar, terceiro lugar, esse texto nos desafia a nos envolvermos com coragem, a nos encorajarmos quanto ao testemunho do Evangelho, sabendo que o Senhor Jesus reina soberano nos céus. Quem está conosco? O Rei dos Reis. Por isso não precisamos nos desencorajar quanto ao testemunho do Evangelho, muito pelo contrário. A realidade de que o nosso Senhor reina deve ser um grande encorajamento para que nós nos lancemos à obra evangelizadora, à obra do compartilhar, do testemunhar do Evangelho do Reino em todo o mundo. O Senhor Jesus subiu, mas a obra está em andamento. O Senhor Jesus subiu, mas Ele comunica para o seu grupo, para a sua igreja: vai, que a bola é sua. Deus abençoe. Até a próxima reflexão.